Queridos, amados irmãos, todos vocês são meus irmãos. Todos nós somos irmãos, independente da sua religião, independente da sua fé. Eu sei que esta colocação choca os religiosos evangélicos, principalmente, porque na visão deles só são irmãos os que professam a mesma fé. Eles partem do suposto princípio de que para sermos irmãos, primeiro temos que aceitar Jesus como Salvador. Segundo, temos que nos arrepender dos pecados e ser batizados em águas. Depois, ser arrolado no hall de membros de uma instituição evangélica. E quarto, daí por diante, comer pão e tomar suco de uva. Agora são irmãos. Fora desse contexto, não são. Mas não é isso que a palavra, que a revelação do Evangelho da Graça diz. Porque Deus é Pai dos Espíritos. Todos nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Então todos nós somos irmãos. Quando o entendimento vem, se reconhece nisso. Queridos, hoje é dia 4 de novembro, de janeiro, hoje já errei por 2 vezes, de 2025. Eu estou aqui para lhes trazer mais uma pérola da graça de Deus. Eu quero falar hoje sobre a questão da fé. E o tema é: não andamos pelo que vemos. Isto é fé. Aprenda como. E eu quero ler a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, que diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, sem ter que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imposta como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça e sem as obras, dizendo. Depois vocês leem até o versículo 25. Querido, os verdadeiros filhos de Deus não vivem por emoções e sentimentos, como fazem os nossos irmãos, não que eles não sejam irmãos de verdade. Quando eu digo que os verdadeiros filhos de Deus não vivem por emoções e sentimentos, eu me refiro àqueles que o véu foi tirado, aqueles que têm o entendimento, aqueles que receberam a revelação da graça de Deus. Porque os nossos irmãos, eles são verdadeiros, só que eles estão distantes de tudo isso que eu acabei de dizer. Então, quando o entendimento vem na graça, então andamos por fé e não pelo que vemos. O que é que acontece na religião? Lá é por obras. Lá tem que ver para crer. Tanto é que lá tudo é futuralizado.
Eles futuralizam tudo. Eles não creem que Deus já fez. E que Deus não tem mais nada a fazer. Tudo quanto tinha que ser feito, Ele fez. Começa isso lá no livro de Gênesis. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Deus fez tudo. Não há nada mais para fazer. Se você quer ser abençoado, você já é abençoado. Não será. A religião diz será, futuro. A graça diz já fomos abençoados, protegido, guardado, próspero. Tomamos posse, é por fé. Não precisamos ver. Quantos Tomés ainda existem dentro do sistema religioso? É o ver para crer. Graça consiste de um sobrenatural concedido por Deus, que foge da capacidade humana. Graça é favor, dádiva, imerecidos da parte de Deus para com cada um de nós. A graça não depende de obras, de méritos, de justiça, como eu li aqui em Romanos capítulo 4. O que fazem os religiosos? Eles buscam autojustiça. Eles querem fazer para alcançar, fazer para receber, ou atitudes que tenhamos ou não, ou algo que façamos ou deixamos de fazer, porque é assim que a religião ensina. Tem somente a ver com tudo, com o amor do Pai, com a graça reveladora dele em nós. Quando isto se é entendido, se é compreendido, é por fé, não pelo que vemos. Assim sendo, é por a fé em prática, é tomar posse, é descansar tão somente no Senhor, para que possamos usufruir de todas as sortes de bênção já nos concedida. A fé é totalmente contrária à dúvida. É assim que os religiosos andam, porque tem que ver para crer. Duvidam, porque se não duvidasse, tomava posse. Se não duvidasse, andaria tão somente por fé. Ela está totalmente ligada a uma confiança plena em Deus. Mesmo em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, não podemos deixar que estas coisas nos abatem. Jesus diz que são as aflições da carne, que nós teríamos, fazem parte da vida. Não podemos deixar que essas coisas venham nos abater. Então nós temos que crer, temos que tomar posse de tudo. Porque nós não andamos pelo que vemos. Acreditamos, mesmo que humanamente pareça difícil. Por que acreditamos? Por que tomamos posse? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então nós só glorificamos, agradecemos, gratidão por tudo que Ele já fez. Quando a Bíblia diz, o justo viverá da fé, isto quer dizer que somos guiados e dirigidos por nossa fé. É a fé que nos move
agimos de modo coerente com a nossa fé, não ao sentido de uma obediência irrefletida, mas com uma consciência plena e total em Deus. Ele nos revelou uma sabedoria inestimável. Foi isso que Ele nos deu, foi isso que Ele nos concedeu. Por isso que crescendo, avançando cada dia no conhecimento de Deus, nós prosperamos na fé. Então nós não vivemos por emoção e por sentimentos, como vivem os nossos irmãos dentro desse sistema religioso doutrinal. Crer nele é renunciar a si mesmo. Crer nele é se entregar totalmente à sua vontade. É a vontade de Deus que prevalece e não a nossa. Mesmo que tudo venha a ser contrário àquilo que às vezes queremos. Tudo é a vontade de Deus. Assim sendo, somos felizes, vencedores, crescemos em graça. Não ficamos estagnados, cremos em tudo que já foi feito e que Ele já decidiu por todos nós. É apenas uma questão de fé. Queridos, amados, tudo depende de fé. Já somos curados, já somos prósperos, guardados, protegidos, já somos abençoados. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. O que é importante é o Espírito, aonde Deus habita, e essa comunhão plena que nós temos com Ele. O resto é carne, o resto é matéria, é físico. Então mudes as perspectivas de tua vida. Você que ainda não anda por fé, e passe a andar com os olhos da fé. Tu não és uma pessoa qualquer neste contexto espiritual, mas lógico que só enxergará quando o véu for tirado. Não te encolhas de medo. Não deis ouvido às impossibilidades, às dificuldades, os obstáculos. Sabe por quê? Porque fé é crer naquilo que não vemos. Eu costumo dar um exemplo de uma doença terrível, que é fatal, o câncer. Se um médico disser para nós que temos, nós que andamos por fé, não duvidamos do que ele disse, mas nós tomamos posse que já fomos curados. E vivemos como se aquilo não existisse em nós. A nossa fé pode nos levar a ser totalmente curado dessa terrível enfermidade. Caso contrário, também não seja, glorificamos a Deus, porque em tudo devemos dar graça e tudo é a sua vontade. Ter fé, ter ousadia na alma, é ir além do impossível para que se torne possível. Querido, os que andam e vivem por fé se recusam a andar e viver em pânico, como ficam os nossos irmãos. O que eu recebo de pedidos de orações, por áudios, os irmãos não imaginam. Muitos deles ainda me veem aquele Levi de anos e anos atrás, religioso,
que orava, que impunha as mãos, que pedia, que determinava que Deus fizesse isso, fizesse aquilo. Então, muitos ainda me mandam um áudio, mensagens pedindo todas essas coisas por elas, para que Deus possa mudar todo o curso. Porque elas estão em pânicos, desesperadas, aflitas. Se você quer ver, isso não é crer. Ver, crer é confiar. Os olhos da fé são tremendos, que conseguem ver no escuro da vida, porque a fé é uma medida que Deus nos deu. Medida da fé é por fé, não é por vista. Então, eu quero deixar esta palavra. Não andamos pelo que vemos. Isto é fé. É crer tão somente. O justo viverá pela fé, não por obras, como ficam os religiosos dentro dos templos que nós chamamos de sinagogas, preocupados com as coisas desta vida, voltado para as coisas terrenas, na expectativa de que vão alcançar, de que vai acontecer, de que vai ocorrer. E aí vão para montes, participam de consagrações, de círculos de orações, estão sempre pedindo a Deus, como se Deus fosse atendê-los pela vontade que eles têm, quando tudo é a vontade de Deus. Mas só entendem isso os que vivem por fé, os que já receberam o entendimento desta revelação da graça de Deus. Então, um forte abraço, um beijo no seu coração. Você que não é inscrito, se inscreva. Quem visualizar, dê um like, divulgue e compartilhe. Meu muito obrigado. Uma noite tranquila, deita, durma, descansa no Senhor. Se desliga dos problemas desta vida, repousa tão somente, e você terá um sono tranquilo. Graça neles. Nós da graça de Deus amamos vocês.